Boa tarde a todos. Estamos de volta para mais uma palestra, dessa vez no novo formato. Estou fazendo gravado aqui no computador, onde nós vamos ter acesso melhor ao PowerPoint. Vamos ver se vocês gostam desse novo formato. A palestra de hoje vai ser baseada no capítulo 15 deste livro, Caminho para o Eu Real, da Eva Pierrakos, que vai falar sobre os dois tipos de consciência, uma verdadeira e uma falsa. Porque sim, nós temos, a gente acha que tem só uma consciência, mas existe uma consciência falsa, e é muito importante entender a diferença das duas para o nosso autoconhecimento. Então, deixa eu já começar a compartilhar com vocês. Aqui. Começando aqui pelo texto, tá? Pelo título. Consciência falsa e real, culpa falsa e real. Do capítulo 15 do Caminho para o Eu Real. Então, em geral, se ignora que o homem é regido por duas consciências. Uma é a expressão do seu eu real, o centro do seu ser, que visa a plena realização pessoal, que é a mesma coisa que o eu superior, que nós vimos já na palestra do eu superior, eu inferior e a máscara. Se você consegue se conectar com o seu eu superior, nessa mesma medida você está conectando com a sua consciência verdadeira, com a sua consciência real. Mas normalmente a gente não está conectado com essa consciência, a gente está conectado com uma consciência falsa. Então, a outra é uma consciência falsa. E ela é formada de duas partes, tá? Uma delas é a expressão de regras e regulamentos sobrepostos, tais como os ditames da opinião pública, e também a outra parte por uma expressão dos ditames de sua autoimagem idealizada privada. Deixa eu dar uma explicação um pouco o que seriam essas duas partes. Essa primeira, expressão de regras e regulamentos sobrepostos. Se vocês forem ouvir novamente a palestra da autoridade, que fala que nós temos uma autoridade interna e quando nós não estamos conectados com ela, nós acabamos indo atrás de uma autoridade externa com todas as suas regras e regulamentos, e aí a gente fica seguindo essas regras externas. Tá? Então, essas regras externas normalmente são formadas pelos nossos pais, professores, sociedade, religião, e tudo isso forma uma regra social, uma regra que a gente vai pegando como verdadeira ou falsa. Algumas a gente aceita, outras a gente não aceita. Então, parte daquilo que eu acredito como verdade das regras externas faz parte dessa consciência falsa. Essa é uma parte dela. A outra parte dela que são os ditames da autoimagem idealizada privada. A gente ainda não fez uma palestra só sobre autoimagem idealizada. Na palestra do eu superior, eu inferior e a máscara estaria mais ou menos nessa autoimagem idealizada. Eu trouxe aqui, deixa eu colocar para vocês um desenho que eu fiz, que vai ficar mais fácil a compreensão. Olha só. Aqui o que está fora do círculo, tá? Tem o eu superior aqui na parte de cima, à esquerda. O eu superior, que é a mesma coisa que a consciência verdadeira. E ainda fora do círculo, aqui na parte de baixo, à direita, nós temos o eu inferior, simbolizado apenas por uma cobra. Tem algumas questões, a cobra tem um significado positivo, aqui eu coloquei como significado negativo, do eu inferior, tá? Aqui na parte de cima tem o eu observador, que é um caminho de autoconhecimento como este, ele fortalece o eu observador, que é para fazer com que uma parte nossa consiga enxergar todos os outros eus que tem dentro de nós. Então, aqui tudo dentro do círculo são as várias partes nossas. Se for descendo aqui, ó, nós vamos chegar nessa consciência falsa, tirania interna, culpa. Olha bem para a imagem dele. É uma imagem de alguém que está recriminando, né? Isso é um carrasco de nós mesmos. Essa consciência falsa, ela, lembrando da palestra do eu superior e o eu inferior. O eu inferior a gente não quer ver, porque para a gente olhar o eu inferior e esperar ele amadurecer, ele tem um tempo. A gente precisa pagar um preço até fazer com que essa parte amadureça.
Aí chega uma parte nossa, imatura, que não quer pagar esse preço, quer ser perfeito logo, então ele cria essa consciência falsa, e essa consciência falsa, ela exige que eu tenha uma autoimagem idealizada de uma perfeição que eu ainda não tenho. Então, ali que a gente chama ela de máscara, embora a máscara ela também englobe as pseudo-soluções de submissão, retirada e agressividade que nós vimos na palestra de amor, poder e serenidade. Mas hoje nós vamos falar mais dessa autoimagem idealizada aqui. Então, a consciência falsa, para fugir do longo processo de evolução da nossa parte matura, ela já forja, ela cria uma autoimagem idealizada, que não é verdade, ela é falsa, é uma máscara que a gente esconde a nossa imperfeição, tá? Então, voltando aqui, voltando para o nosso PowerPoint. Então, essa consciência falsa, ela foi criada tanto por esses ditames e regras externos da nossa sociedade, pais, escola, religião, como o ditame da nossa autoimagem idealizada privada. A consciência do eu superior pode determinar padrões de decência, verdade e altruísmo iguais aos padrões da consciência falsa. No entanto, há uma enorme diferença entre elas. Essa é uma parte que confunde, porque tanto a consciência falsa quanto a consciência real, ela tem o mesmo objetivo, que é chegar na perfeição. Então, ela vai buscar um padrão de decência, a verdade, o altruísmo, só que a consciência verdadeira, ela vai buscar de uma forma, e a consciência falsa de outra. Essa é a enorme diferença entre elas, é a maneira com que ela atua, a energia com que ela atua sobre nós. Então, a consciência real, a consciência verdadeira. O eu superior ordena a existência de integridade, amor, altruísmo no interesse dos outros. Ele opera de acordo com a vida e a realidade. As leis da alma individual não podem jamais contradizer as leis universais, mas essa referência é muito flexível. Aqui está uma grande chave para a gente conseguir diferenciar a consciência real da consciência falsa, tá? Ambos estão em busca do amor, do altruísmo, de ter interesse nos outros, porque é isso que é a perfeição, não é? Mas enquanto a consciência real, ela é leve, a consciência, ela é flexível, a consciência falsa, ela é rígida. Voltando aqui na última frase, ó, desde que o maior e mais importante princípio do amor, do universo, que é o amor, não seja violado, o eu superior é muito mais tolerante do que a rígida consciência falsa. Então, vamos lembrar que a consciência real, ela é flexível. E a consciência falsa, ela é rígida e intolerante. E aqui nós vamos lembrar que ambas estão em busca do amor, né? Ó, desde que o maior e mais importante princípio do universo, que é o amor, não seja violado, ambos estão em busca do amor. Só que a diferença é que a consciência real, as pessoas se enganam quando acham que tudo que envolve sentimento pode ser efetuado como uma vontade, como uma decisão. Eu vou decidir amar. Tudo que envolve sentimento precisa ter um tempo, é uma coisa orgânica que vai evoluindo, aprimorando dentro de nós. E o amor, que é o maior de todos os sentimentos, a gente ainda tem a falsa sensação de que precisa aprender a amar. Mas nós precisamos lembrar que nós, seres superiores que somos, no ser superior que nós temos dentro de nós, e nós somos, em última instância, todos nós somos só eu superior, temporariamente estamos vibrando também no eu inferior e escondendo isso na massa, mas nós somos eu superior, a consciência real, isso é a mesma coisa que o amor. Nós já amamos, a gente não precisa aprender a amar. O amor é algo que é natural, ele flui de dentro de nós. O porquê que não consegue chegar à superfície? O porquê que não consegue fazer parte do nosso dia a dia? Porque nós estamos cheios de negatividade, falsos conceitos, falsas crenças que atrapalham a irradiação desse amor.
Então, nesse trabalho de buscar o amor, a gente não tem que aprender a amar, a gente precisa aprender a tirar as falsas crenças, as negatividades, do porquê, os medos que nós temos da vida, e aí só de fazer isso o amor já vai brilhar. Então, desde que o mais importante princípio do universo, que é o amor, não seja violado, o eu superior é muito mais tolerante que a rígida falsa consciência. As ordens das consciências falsas são rígidas e cegas. Toda e qualquer qualidade tem como objetivo cumprir e conformar-se com as normas dos padrões externos e costumes da sociedade. Como eu falei para vocês, tem muito das regras internas. Não existe espaço para o desenvolvimento pessoal, para o ritmo próprio, para as leis da alma. Aqui está a flexibilidade da consciência real. A consciência real, ela dá esse espaço para o desenvolvimento pessoal. Ele sabe que a gente ainda não consegue fazer tudo que o potencial da nossa alma é possível. Ele sabe que nós temos um ritmo, que nós estamos andando, nadando, dançando de acordo com o fluir da nossa alma, para conseguir chegar a descobrir quem verdadeiramente somos. Então, a consciência real, ela dá esse espaço, dá chance para o nosso ritmo, ela tem paciência. A consciência falsa não dá. Ela é rígida, cega, ela quer tudo agora. A consciência falsa, por medo da desaprovação e obediência cega às normas exteriores, herdadas e adotadas, muitas vezes é sem sentido e desumana. Como ela é criada pelo medo, fatalmente gera mais medo. E seu principal medo é não saber o que é certo ou errado. Aqui nós podemos olhar um outro termômetro, a necessidade que nós temos de estar certos ou errados. Qual é o certo e qual é o errado? Tirando algumas pessoas que estão deliberadamente no mal, querendo atrapalhar, querendo, se elas realmente falam que são egoístas, elas sabem do egoísmo dela. A grande maioria de nós, que ainda somos egoístas, ainda temos muitas negatividades, nós já queremos o bem, nós já queremos o certo, nós já queremos evoluir, nós queremos viver num mundo de união. Então, muitos de nós ficamos preocupados se aquilo que eu estou atuando, falando, dizendo, pensando, sentindo é certo ou errado. E a partir do momento que eu fico preocupada se é certo ou errado, já é uma dica de que eu estou na consciência falsa. Porque a consciência verdadeira, ela não fica tão preocupada se é certo ou errado. Uma das palestras, até o guia fala, vocês seres humanos têm muito medo de errar. E eu preciso dizer a vocês que não é tão importante que vocês não errem. O muito mais importante é a forma com que vocês vão reagir às consequências das escolhas de vocês. Então, digamos que a gente faça escolhas equivocadas, toda escolha, inclusive as certas, tem consequências. E muitas vezes as consequências das escolhas certas também não são fáceis. E a gente fica lutando contra essas consequências desagradáveis como se nós não tivéssemos condições de passar por elas. Então, seja lá que consequências surgir das escolhas que nós fizermos, a gente vai precisar aprender a lidar com elas de uma maneira madura, saudável. Nós não vamos ser destruídos. Tudo o que acontece com a gente tem condições, sim, de conseguir vencer, de conseguir superar, de conseguir olhar que parte nossa acha que não vai dar certo, que acha que não vai conseguir, e perceber que tem uma outra parte que sabe que aquilo você vai conseguir sim, e essa conquista é muito importante para o seu crescimento. Então, a gente não fica tão preso no certo e errado, e sim no caminhar na vida, a forma com que eu vou reagindo às coisas que me acontecem. Esse é um termômetro muito grande. Se a gente está muito preocupado com certo e errado, tem energia da consciência falsa por aí. Continuando. Quanto mais equívocos existirem, tanto mais a pessoa fica separada de si mesma e, portanto, necessita de regras exteriores para substituir a confiança que falta no eu. Quando existe um conflito entre os ditames da consciência falsa e a autoimagem idealizada, a luta interior ainda é mais desesperada. Então, o que são esses equívocos? Quando ele fala aqui, né? Quanto mais equívocos existirem, são essas fachadas que atrapalham o brilho da nossa luz, o brilho do nosso amor, o brilho do nosso eu superior.
o brilho da nossa consciência real, a verdade que emana dentro de nós. Então, nós temos que entender e ir atrás desses equívocos. Um dos grandes equívocos que nós temos é o conflito da consciência falsa com a autoimagem idealizada. Porque, olha só, lembrando o que nós falamos no começo, a consciência falsa, ela não quer pagar o preço do lento desenvolvimento humano, ela já quer ser perfeita agora, que o objetivo dela é não querer nada desagradável para a vida dela. Então, ela forma, ela cria, ela obriga o ser humano a querer fingir ser alguém que não é, que é essa autoimagem idealizada. Então, quanto mais forte a minha consciência falsa fala que eu tenho que ser alguém melhor, maior é a minha autoimagem idealizada. Acontece que quanto maior é minha autoimagem idealizada, mais difícil é de fazer cumprir essa autoimagem. Em algum momento eu vou mostrar ao mundo, e principalmente para mim mesmo, que esse é o desespero maior, a gente descobrir que nós não somos esse eu idealizado. É mais fácil da vida mostrar para a gente que a gente não é esse eu idealizado, aí vai cutucar a consciência falsa de novo, dizendo, olha aí, eu não consegui, eu não dei conta. E a consciência falsa, em vez de sair, dar caminho para a consciência real, para enxergar o que realmente está acontecendo, ela vem com mais força, com mais carrasco, mais tirânico, falando, você tem que dar um jeito de ter essa autoimagem idealizada. E uma fica tentando retroalimentar a outra, e é o princípio do fim, porque isso é impossível. Então, esse conflito entre a consciência falsa e a autoimagem idealizada simplesmente vai chegar num ponto em que a gente não vai mais conseguir sustentar tudo isso e vai cair por terra. E nós vamos mostrar que nós não somos esse eu idealizado, e a consciência falsa vai precisar dar espaço para a consciência real vir atuar. A consciência falsa não é uma necessidade destinada a impedir que o homem atue com base em instintos primitivos e destrutivos. Aqui também é uma outra coisa muito importante, porque quando a gente começa a trazer a informação de que é importante a gente saber do nosso eu inferior, deixar vir à tona, as pessoas confundem o escutar a voz do eu inferior, o deixar que esse eu inferior se expresse para eu ter total conhecimento desse eu que está tão escondido e ignorado dentro de mim. As pessoas confundem isso com atuar, com realmente sair dando vazão ao meu eu inferior no mundo, perante os outros. E aí ela fala, não, a gente precisa de algo para reprimir. Não é verdade isso. Nós estamos num momento na sociedade em que temos já uma parte madura nossa, forte o suficiente para não deixar com que a nossa destrutividade atue, pelo menos não de uma forma muito destrutiva. Então, quanto mais a gente enxergar e olhar o nosso eu inferior e a vontade que ele tem de fazer, quais são os desejos e as vozes dele, mais controle eu tenho sobre essa voz, mais rédeas eu tenho sobre essa parte do eu. E se nessa busca, em algum momento, eu realmente dar vazão ao eu inferior e atuar, nem isso vai ser muito destrutivo, porque eu vou simplesmente recolher as consequências dessa atuação minha e eu vou saber lidar com isso. O problema é continuar escondendo, porque aí é como se fosse um rio que começa a cair algumas árvores e a água começa a represar. E aí chega uma hora que essa barreira explode e a água que ali ficou contida sai destruindo muito mais do que teria destruído se não tivesse tido aquela barragem represando essa água e tivesse vindo uma vazão de água maior. Vamos dizer, esse eu inferior, uma vazão de água maior sem barragem nenhum, vai causar algum estrago? Vai, mas é infinitamente menor do que uma barragem que represou muita água e de repente ela estourou. Tá? Então vamos repetir aqui, ó. A consciência falsa não é uma necessidade destinada a impedir que o homem atue com base em instintos primitivos e destrutivos. Então não é necessidade que ela exista. Para aqueles que não são suficientemente desenvolvidos, existem as leis sociais que coíbem até certo ponto a prática de atos antissociais. E se mesmo assim forem cometidos crimes, porque tem pessoas que têm o desenvolvimento ainda muito aquém, então é possível sim que alguns crimes sejam cometidos, mas se mesmo assim forem cometidos crimes,
não é por falta de uma consciência falsa, e sim por causa dela. Porque muitas vezes suas regras são tão conflitantes com outras necessidades e ditames da psique que a pressão se torna insuportável e a violência muitas vezes é o canal de vazão. Então, quem tem consciência do seu eu inferior está em melhores condições de lidar com ele, sem a ameaça da consciência falsa e dos ditames inflexíveis da autoimagem idealizada. A revolta contra a consciência falsa indica tão pouca liberdade quanto a obediência a ela. Porque aqui começa, é interessante, porque a gente começa a perceber o quanto que a consciência falsa, ela é negativa e destrutiva. E aí a gente não percebe que a gente começa a ficar com raiva da consciência falsa, como se isso adiantasse. Se revoltar contra essa consciência falsa, a gente continua sendo preso a ela. Então, o ideal é simplesmente enxergar e dar espaço, até mesmo para essa consciência falsa existir. Você enxergar, olhar o eu observador, lembra naquela imagem? O eu observador olhando todas as partes do eu? Ao mesmo tempo que você precisa olhar com honestidade para o seu eu inferior, olhe também para a consciência sobreposta. Olha a minha consciência falsa aqui falando que eu tinha que ter feito isso, que eu não devia ter feito aquilo. E olhe com ela com leveza, que é a voz da consciência real. Agora nós vamos para a parte das culpas, tá? Porque a consciência falsa e a consciência real causam culpas. Existem culpas falsas e culpas reais. Existem dois tipos de culpa: culpa falsa e culpa real. E cada tipo de culpa precisa ser reconhecido de acordo com a sua procedência e tratado de forma diferente. Então, ao exigir-se de si, aqui nós estamos falando das pessoas que estão com a culpa falsa, que já querem serem pessoas de bem, e estão com a culpa falsa, tentando fazer com que ela seja melhor do que ela ainda é. Então, ao exigir de si algo não natural, e aí nesse processo da gente acabar reprimindo essa parte negativa nossa, a gente acaba também reprimindo direitos saudáveis que nós temos. A gente vai acabar reprimindo direitos, necessidades, prazeres pessoais. Então, ao exigir de si mesmo algo não natural, como renunciar a direitos, necessidades e prazeres pessoais, o resultado inevitável é uma série de emoções destrutivas, como hostilidade, autopiedade, desejo de vingança, ódio e aumento no egocentrismo. E todos esses sentimentos que se originam do meu ressentimento de ter que abrir mão dos meus direitos, minhas necessidades, dos meus prazeres, que a consciência falsa acha que você não tem esses direitos, não tem essas necessidades, isso tudo vai acabar causando mais ações destrutivas, aí causando sim a culpa real. Então, a culpa real. O amor é a chave da vida. A culpa mais fundamental da alma humana, na qual se baseiam todas as outras variedades da culpa real, é a violação do amor, retardando assim fluxo universal e de expansão e união. Então, a principal culpa real que nós carregamos é não amar. E lembrando que a gente não precisa aprender a amar, a gente já ama. A gente só não dá vazão a esse amor porque nós estamos com muitas questões mal resolvidas, atrapalhando a passagem dessa vibração de amor. E nessa questão onde a gente não consegue amar, por conta de tudo isso, a gente viola, a consciência falsa acaba que a gente viola o amor. Tá? Então, essa é a principal culpa, a culpa real. Só que aí a consciência real, ele tem uma forma de lidar com isso. Ó, tá bom, faltou amor aqui. O que ele vai querer fazer? Quando o eu real procura comunicar o desejo de reparação da culpa verdadeira, a parte não desenvolvida da personalidade teme as consequências e por isso procura silenciar essa voz. Então, quando há violação do amor, a consciência real vai lá, sentindo essa culpa real, ela pede a reparação dessa culpa. É simples assim. Vamos fazer uma reparação e nós já vamos ver quais são essas reparações, os tipos de reparação.
Só que essa parte não desenvolvida da nossa personalidade, uma parte matura, não quer pagar o preço de fazer essa reparação. E por isso ela tenta silenciar essa voz da consciência real, da culpa real que nós temos. Então, o que pode ser a reparação? Para reparar a falta de amor. A reparação pode significar, na visão da consciência falsa, tá? Um sacrifício, renúncia de vantagens, uma aparente humilhação, como admitir erros, pedir perdão. Isso tudo é muito difícil para a parte matura nossa. Ela não quer, ela não está afim de fazer nenhum sacrifício, nenhuma renúncia, não quer se humilhar. A parte matura é muito vaidosa. Então, como ela não quer reparar a dor real de não amar, ela prefere simplesmente não enxergar que essa dor existe. Então, para evitar essas consequências indesejáveis para o nosso ser imaturo, essas consequências aqui, ó, sacrifício, renúncia, humilhação. Então, para evitar essas consequências indesejáveis, a culpa real é tirada do campo de visão. E se não for possível calar essa voz que deseja uma reparação, uma saída frequente é assumir culpas inteiramente falsas. Então, aqui eu quero falar duas coisas. Primeiro, para a gente não ter falsas crenças em relação ao que seria o sacrifício, renúncia, porque isso tudo também pode ser feito na nossa parte negativa. Aliás, muito da nossa voz real, do nosso eu real, que pede coisas, partes negativas e mal resolvidas nossas distorcem. Então, quando aqui ele pede sacrifício, renúncia, normalmente é em detrimento do nosso ego imaturo. Não é para a gente sair buscando à toa por aí sacrifícios e renúncias, não é para a gente sair se humilhando por aí. Tem muitas pessoas que elas têm medo de ser felizes, têm medo de brilhar, medo de ter sucesso na vida por uma falsa culpa de como é que eu posso ser feliz enquanto tem tantos outros que sofrem ao meu redor. Isso é uma falsa contradição, é falso isso, não é verdadeiro. Quando o ser real, a consciência real, pede a reparação da dor real de falta de amor, é para eu me sacrificar, renunciar aonde eu errei, aonde eu machuquei, aonde eu preciso renunciar a algumas vantagens que aparentemente são vantajosas para o meu ego, mas não necessariamente para o meu ser, porque aquilo que é realmente bom para o meu ser, quem eu realmente sou, é bom para o outro. E se é ruim para mim, é ruim para o outro. Então, nós estamos falando da pessoa real que nós somos, e não necessariamente do nosso ego. Então, não vamos entender de forma distorcida o que seriam esses sacrifícios, renúncias e vantagens e humilhações, tá? E aí, então, quando ele fala, aqui na última frase, se não for possível calar essa voz da culpa verdadeira, que deseja a reparação, a saída é assumir culpas inteiramente falsas. Por quê? Porque, no fundo, a gente sabe que aquela culpa não é verdadeira. A culpa falsa, ela é assim, ó, às vezes, limitações humanas reais e deficiências verdadeiras são exageradamente dramatizadas. Então, às vezes, eu até admito que eu tenho algumas limitações, eu tenho algumas deficiências, e eu posso olhar para elas, só que na culpa falsa, eu faço disso algo muito maior do que realmente é. Para esconder a culpa real, eu acabo reforçando e exagerando a minha culpa falsa de ser um ser humano imperfeito. Em outras ocasiões, a pessoa assume culpas totalmente imaginárias, ela ainda cria culpas que nem existem. E nos dois casos, o remédio é a pessoa descobrir e aceitar a culpa real oculta, o que está oculto, que você está precisando exagerar um defeito seu ou criar até um defeito que não existe. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que acaba ficando responsável por cuidar de outro que está no leito de morte. Tá? Ela fica lá 2, 3 anos sendo uma cuidadora, geralmente pessoas da família. E aí uma ou outra acaba ficando com esse papel na família. É um papel muito desgastante. E aí, a autoimagem idealizada acha que eu tenho que estar sempre feliz, sempre tranquilo, porque eu amo aquela pessoa.
Então, a qualquer momento que a parte imatura nossa, ainda não resolvida, começa a ficar com raiva, começa a exigir, eu tenho direito a ter vida, eu estou com ódio dessa pessoa que está aqui, essa voz do nosso eu inferior, ela existe também, junto com a parte madura, que ama e que quer cuidar. Se eu não escuto, se eu não ouço essas vozes e eu reprimo, a pessoa vai sentir culpa, culpa falsa de não ser o que ela gostaria de ser, que é uma pessoa totalmente altruísta. E aí, ao invés dela lidar bem com a parte sua que não está satisfeita, ela começa a dramatizar e é daquelas que começa a dormir menos do que precisa, começa a se doar mais do que pode, a sua saúde vai ficando mais fraca, ela não presta atenção nas suas necessidades reais, ela vai se desfazendo das suas necessidades reais, e isso vai causando mal tanto para a pessoa que ela está cuidando, quanto para ela mesma. E aí, normalmente, essas pessoas, quando acabam morrendo, a outra ainda fica em depressão, porque ela acha que poderia ter feito mais, porque no fundo, tudo isso está escondendo a culpa que ela sente do ressentimento de uma parte dela de ter que passar um tempo cuidando dessa outra pessoa, mesmo que a parte madura esteja completamente em total doação e amor para essa pessoa. Então, esconder as nossas culpas falsas faz com que a gente fique pior do que realmente seja. Então, a culpa real existe quando uma pessoa fere a outra, quando usa uma outra pessoa como instrumento para aumentar sua glória, quando desconsidera a necessidade de calor e compreensão do outro, quando comete um ato egoísta, onde o direito do outro é violado. Lembrando que tudo isso aqui nós estamos falando a nível do ego. Quando o meu ego, a importância do meu ser é infinitamente mais importante do que o ser real do outro. Tá? Quando eu estou em conexão com o meu ser real, eu posso olhar o ser real do outro, e nesse lugar, em algum momento, eu posso ferir, eu posso não conseguir estar em total compreensão com o outro, isso de um lugar positivo. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente, em detrimento do ser que o outro é, eu prefiro dar valor, valorizar o meu ego imaturo. Culpa falsa e culpa real. Então, um ato em si jamais determina se a culpa é real ou falsa. Em um caso, a atitude pode ser um ato de amor e, portanto, uma experiência de libertação para todos os envolvidos. E, em um outro caso, o mesmo ato pode ser mesquinho e degradante. Então, fazer doação, fazer caridade. E aí, é um ato bom ou ruim? Né? Se nós formos nas passagens da Bíblia, quando Jesus disse que uma viúva foi lá e deu uma moedinha para caridade, e vieram os fariseus e doaram vários ouros, né? Ele deixou bem claro de que aquela moedinha tinha muito mais valor do que todo aquele ouro, porque aquela viúva deu até do que faltava, enquanto que os outros davam daquilo que lhes sobrava. E fora isso, tem também a intenção. Aquela velhinha deu do que, aquela viúva deu do que lhe faltava, porque ela estava realmente preocupada com o outro, enquanto que os outros que deram um monte de ouro estavam mais preocupados em se mostrar para os outros como pessoas caridosas e que agora vocês estão na minha mão, porque eu dei tantas coisas para vocês, o que eu pedi, eu vou precisar ser obedecido. Quantas vezes a gente faz atos de doação e caridade, quando no fundo, o que a gente quer é manipular o outro, tem o outro na nossa mão para fazermos o que a gente quer. Então, para perceber se é um caso ou outro, né? Se essa atitude que eu estou tendo é do eu real ou do eu falso, para perceber se é um caso ou outro, é preciso redirecionar toda a vontade da personalidade para a verdade e atenuar o pequeno ego. Uma das leis espiritual é querer saber a verdade. Querer estar na verdade. Que muitos de nós, pessoas de bem, nós falamos de pessoas de bem, a gente já quer a verdade, mas no fundo, se nós formos parar para pensar, a gente não quer. Porque a gente quer a verdade se ela combinar com aquilo que eu desejo. Se ela for contrária àquilo que eu desejo, eu já não quero que aquilo seja verdade. E eu vou manipulando
vou justificando, vou usando a mente. Muitas pessoas têm mente muito poderosas e vai justificando, encontrando uma forma de achar que uma certa forma de pensar é uma forma justa, certa e verdadeira. E ela pode até ser, mas a partir do momento em que eu não estou aberto para enxergar que talvez aquilo não seja verdade, eu não vou ter total consciência da verdade daquele ato. Eu preciso aprender, nós precisamos aprender a querer ver a verdade. E isso não é fácil, porque isso pode ir de encontro a muitas situações que a gente se sente segura no mundo. Então, é um ato de coragem a gente querer ver a verdade, mesmo que seja para se decepcionar de quem a gente é, decepcionar da forma com que a gente enxerga a vida. Então, para perceber se é um caso, né, de culpa falsa e culpa real, se é da consciência falsa ou consciência real, qual é o caso, né, da atitude, se é boa ou não, é preciso direcionar toda a vontade da personalidade para a verdade. Qual é a minha verdade quando eu estou fazendo essa caridade? Qual é a minha verdadeira motivação? Qual é a minha verdade quando eu falo certas coisas? Quando eu vou falar, eu sou uma pessoa que não mente, só fala a verdade. A verdade que eu estou falando, eu estou, no fundo, querendo ferir o outro, eu uso uma verdade para machucar, ou eu estou falando uma verdade que até machuca, mas é importante para o outro crescer? Qual é a minha verdadeira motivação? Isso é muito importante. Então, a gente nunca vai saber o que é certo ou errado. A gente precisa saber quais são as motivações ocultas por trás de tudo aquilo que eu penso, sinto, falo. Chegará o momento em que todos estarão prontos para enfrentar a culpa real. No entanto, se vocês não estiverem preparados por temer a reparação, lembrando, porque depois que a gente enxergar a culpa real, que sempre está envolvida na gente não amar, não dar o melhor do nosso amor, a gente precisa ir reparar. E aí, então, a gente vai ter que abrir mão do nosso pequeno ego para olhar o todo. Eu e o outro. Não é só eu e não é só o outro. É eu e o outro. E nessa caminhada de olhando o todo, eu, às vezes, vou precisar fazer algumas reparações que vai machucar o meu pequeno ego. E eu preciso estar pronto para isso. Então, se vocês não estiverem preparados para essa reparação, é muito mais saudável admitir esse medo e adiar com segurança a reparação sem prejudicar o processo de crescimento. Porque lembrando que a consciência real, ela é leve, ela é paciente, ela é flexível, ela não exige que você seja maduro hoje, como a consciência falsa faz. Então, ela entende a limitação de cada um de nós. Se eu ainda tenho o meu ego muito imaturo e estou sofrendo muito para abrir mão das minhas vontades em prol do outro, então eu vou precisar enxergar que essa é a minha realidade no momento. Eu vou acabar, de algum momento, atuando com o meu eu inferior, o que é normal e esperado, mas dessa vez não vou me decepcionar comigo mesmo, porque eu estou enxergando quem eu sou, então a dor ela não vai ficar tão grande, porque a dor maior não é de você se enxergar, você atuar equivocadamente e ter uma consequência negativa disso, é você se decepcionar com quem você é. Essa é a pior parte. Então, quando eu já não estou mais me decepcionando comigo, mas eu estou tentando não querer mais ser destrutiva com o outro, mas sem querer eu acabo sendo. Eu vou ter consequências negativas desse meu ato, mas eu vou encarar essas consequências como um ser em evolução que eu estou. E isso não vai me destruir. Então, a consciência real, ela dá um tempo para essa maturidade. Então, se eu não estou pronta ainda para essa reparação, vamos olhar para isso e agir com segurança a reparação sem prejudicar o processo de crescimento. E a reparação significativa não tem regras. Ela pode ser uma mudança de atitude, uma admissão de culpa, uma confissão, um pedido de desculpas. Cada caso precisa ser examinado a fundo, sem normas sobrepostas, com um olhar novo, considerando todos os ângulos e todos os envolvidos. Então, aqui eu quero dar mais um exemplo também. Você vê como é difícil a gente explicar algo na teoria, sendo que envolve muita energia. Todas essas reparações aqui, elas podem ser usadas na luz ou também distorcidas e usadas na sombra. Vamos dizer uma admissão de culpa. Um exemplo, uma pessoa que está traindo
o seu parceiro. Num começo, assim, ela não está nem aí, contando que esconda do parceiro e o parceiro não descubra, aí ele está feliz da vida. Vai chegando um momento que o ser humano, inevitavelmente, todos nós estamos em crescimento. Vai chegar um momento que a nossa consciência real vai chamar a atenção. E aí eu começo a vir a uma culpa, a culpa real. Como eu não quero ver a culpa real, eu vou para a culpa falsa. E aí eu começo a entrar num desespero. Eu começo a me culpar por estar fazendo um ato errado. Uma das atitudes equivocadas que nós fazemos é pegar todo esse nosso lixo, que eu não estou sabendo como trabalhar, e me livrar dele jogando no outro. Eu vou lá e admito toda a minha culpa para o outro não está nem sabendo o que está acontecendo, a vida dele está super bem. O que era esperado era que você se trabalhasse, para você entender quais eram as suas questões, o que fez você trair, para você depois, lá na frente, perceber qual atitude você deve tomar. Mas não, você não deu tempo para tudo isso, simplesmente joga todo esse lixo no outro, o outro se desequilibra. Então, nesse caso, a admissão de culpa, ela não é algo da reparação. Ela é algo ainda da consciência falsa, da consciência que quer se livrar da dor. Agora, se você começa a perceber aquilo que eu falei, eu já percebi, eu não quero mais isso, por que que eu faço? Vai atrás de um psicólogo, de um caminho de autoconhecimento, de um caminho espiritual. E aí eu começo a me trabalhar e eu começo a entender quais eram as partes imaturas minhas que desejavam ainda uma sedução, que desejava ainda ser vista, que eu achava que não era vista pelo meu parceiro, seja lá o que for. Você vai crescendo, vai amadurecendo e vai chegar num ponto em que você vai ver que ou aquele parceiro não significa mais nada para você, mas aí você vai lá e vai falar de um lugar saudável, de que é importante terminar, ou simplesmente você não vai precisar jogar seu lixo, você pode conviver com esse erro sem necessariamente precisar falar. Não é uma coisa que tem que falar. Isso não quer dizer que não tem que ser falado. Você vai ter que examinar, como diz assim, a fundo, sem normas, cada caso tem que ser visto. Pode chegar um momento, você pode escolher não falar para a pessoa que você fez, você causou, teve uma traição perante ela, mas você já se trabalhou, você pode passar o resto da vida e não precisar falar para ela. Pode chegar um momento em que você sinta uma necessidade de admitir a sua culpa. É mais uma volta no processo de maturidade do ser. E naquele momento, na hora que você admite a culpa, você admite de um lugar tão bem trabalhado e tão na verdade, que por mais que cause dor no outro, porque é inevitável o outro também sentir dor, não é uma dor destrutiva. O outro também precisa, às vezes, passar por para entender o que significou tudo aquilo para ele. Então, é um lugar diferente. Entende como é uma questão de energia? É muito difícil a gente falar o que é certo ou errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O principal é nós estarmos conectados com a nossa honestidade, com a nossa verdade, querer entender quais são as nossas reais intenções, não ter medo de se decepcionar conosco. Deixa eu já parar aqui que eu terminei o PowerPoint. Então, não ter medo de se decepcionar conosco, ter coragem mesmo. Tudo aquilo que nos é colocado para vencermos, a gente tem condições sim de fazer, não somos seres que dependentes dos outros, a gente consegue ter uma força interna e desenvolvê-la a ponto de conseguir dar os passos necessários para esse crescimento. Então fica aí esse convite para ter coragem de ser honesto e querer saber a verdade sobre todas as nossas intenções, sejam elas positivas ou negativas. E depois, quando olhar as intenções negativas, saber o que fazer com elas de uma maneira leve da consciência real, leve, com paciência, saudável, sem punições. Então, ficamos por aqui com essa palestra de hoje e voltamos daqui a um mês. Boa tarde para todos e até a próxima.